Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma parte do decreto 58052. Esse decreto tem uma seguinte função: regulamentar uma lei federal, que é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. A segunda Lei 12.527 diz o seguinte, os estados, os municípios deverão editar decreto regulamentador para colocar essa lei em prática, né? Nesse sentido, o decreto 58052 vem cumprir essa função e cumpre essa função com bastante êxito, tá certo? Bastante êxito. Inclusive, esse decreto 58052, além de regulamentar as situações previstas na 12.527, fez uma pequena ampliação e faz o quê? A gestão de documentos e informações também, né? Por quê, professor? Porque a Lei 12.527 ele trata o quê? Do acesso à informação, da transparência ativa, da transparência passiva, trata do conceito da informação sujeita a sigilo, trata de informações pessoais. Só que a lei, o decreto deu uma pequena ampliada e essa ampliação nós iremos ver agora, né? Agora, vem comigo aqui. Então, hoje, a aula de hoje é do acesso a documentos, dados e informações, o capítulo 2º do decreto, né? Este capítulo 2º tem esta configuração, né? Tem 4, 5 sessões, né? E aí, prof? E aí? Anotem aí, eu quero que vocês fiquem altamente competitivos, né? Eu não canso de falar isso. Quem estuda com o professor Luiz Antônio pode ter certeza que ele estuda de verdade. Aqui não é um estudo superficial, aqui é um estudo detalhado, um estudo com exercício, um estudo com detalhes, né? A seção 4 e a seção 5, né, está prevista na Lei 12.527 de 2011, tá? Esses demais capítulos aqui, tá? Esses demais capítulos aqui, o 1, o 2 e o 3, é exclusivo do decreto 58052 de 2012. Está aqui. Professor, vamos lá. Olha só. O que acontece, professor? Aqui, esse dispositivo, disposições gerais, bacana. Parte da disposição geral faz parte do pedido lá da Lei 12.527. Gestão de documentos, dados e informações. Aqui, o governo do Estado, o Poder Executivo, vai nomear o arquivo público como o órgão responsável pela formulação e a implementação das políticas públicas. Aqui, neste artiguinho, aliás, neste capítulo, vai definir quais são os órgãos, né? Arquivo Público, ACADA, CISC, né? CAC, né? Que mais? SP, Gov, parece, né? DOC, não, SP-DOC, né? SP-DOC, que é o sistema, ou seja, quais são as entidades e quais são as responsabilidades e atribuições de cada entidade dessa no produto gestão de documentos, né? Isso, elemento novo, isso, documento aí, elemento novo, elemento aí que não tem na Lei 12.527. Bacana? Ou seja, se você... Então é o seguinte, cara, não tem jeito, tá? Esse assunto aqui, você quer acertar, não quer acertar? Então você vai ter que se esforçar. Então, primeiro, já falei isso na aula passada, eu vou reforçar agora. Você tem que assistir a aula 12.527, que é a lei, certo? Você assistiu a lei. Depois você vem aqui, assiste o decreto 58052, você pode ter certeza que muitos dos conceitos que nós trabalhamos na Lei 12.527 estão repetidos aqui no decreto. Só que o decreto faz uma pequena ampliação. Qual que é a pequena ampliação? Uma pequena ampliação, mas importante, porque ela fala de quê? Ela vem falar da gestão dos documentos do Estado de São Paulo. Vem comigo, vamos lá. Vamos direto lá. Capítulo 2º, do acesso a documentos, pedidos e informações, né? Do acesso, né, do documento. Esse acesso, eu já vou falar para vocês aqui, tá? Vai falar, do pedido, certo? E recurso. Importante esse cara aqui. Tá? Importante. Bacana?
Importante demais esse cara aqui. Vamos lá. Disposições gerais. Primeira coisa, artigo 4º. É dever. É dever. Tá? É dever. Quando a gente fala assim, é dever, significa dizer o quê? Que é obrigação do Estado. Tá? É obrigação do Estado, dever. Então, o Estado tem a obrigação, tem um dever de quê? É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Então, obrigação de fazer. Tá certo? Proibição. Proibição é diferente. Proibição é proibido fazer. Aqui é dever. Primeira coisa, vamos lá. Promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, assegurando a sua disponibilidade, autenticidade e integridade para garantir o pleno direito de acesso. Né? Lembre-se que o cerne, o objeto central, tanto do decreto quanto da lei, é o quê? Garantir o preceito constitucional do povo brasileiro a acesso à informação. Então, olha só, é dever da administração pública ó, promover a gestão transparente de documentos, ou seja, todos os documentos, a regra geral, são públicos, dados, informações, assegurando sua disponibilidade, conceito lá no artigo 2º, ó, autenticidade, tá certo? Informação sem modificação, é autêntica, integridade, sem modificação, para garantir o pleno direito de acesso. 2. Divulgar documentos, dados, informações de interesse coletivo ou geral, sob a sua custódia, independentemente de solução. Ó, divulgar documentos e dados, né? Informações. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é um conceito claro ó, da transparência ó, ativa. Essa transparência ativa aqui, nós vamos estudar muito no capítulo 3º. Tá? Porque os órgãos, ó, é dever do Estado, né? No capítulo 3º ele vai falar como que a administração pública vai divulgar esses documentos. E lá no artigo 3º, no capítulo 3º e também na lei do 12.527, na lei, eles falam assim, o uso intenso do quê? Da internet, dos meios, dos sítios, né, oficiais, né? Terceiro, finalmente, vem comigo aqui, proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais por meio de critérios técnicos e objetivos menos restritivos possíveis. Né? Então, isso aqui é o dever do Estado em relação às informações. Né? E aí, prof, esse cara aqui cai em concurso? Claro que cai, né? Isso aqui cai em concurso, ok? Vamos fazer uma questão agora? Vamos lá, vem comigo. SAP, CESP, FUNESP, 2015, cargo de agente. Considerando o disposto no Decreto Estadual 58052 de 2012, é correto afirmar que divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo e geral sob a sua custódia, independentemente de solicitações. E aí, professor, esse cara aqui, ele está disposto na onde? Está disposto no inciso 1º do artigo aqui, artigo 4º. Olha aí, cara, capítulo 4, é dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual promover a gestão transparente, de documentos, dados, né, informações, assegurando, olha aqui, 2, divulgar documentos, dados, informações de interesse coletivo ou geral sob a sua custódia, independentemente de solicitações, ou seja, vamos lá, então vai lá. É dever, está no caput do artigo 4º, dos órgãos e entidades da administração pública estadual, né? É dever, né? Exatamente, isso aqui é um dever. Né? Segundo a lei, no seu artigo 4º, né? Nós temos 3 deveres, né? E esse cara aqui é o inciso 1. Nós já encontramos, o inciso 2 da lei que nós acabamos de ler. Então, já somos atuais. Mas vamos ler demais para identificar o erro. Eu sempre digo para o aluno que quer ficar competitivo, ele tem que ter uma postura. Né? Não é só chegar e encontrar a alternativa correta e marcar, não. Isso aqui é um treino. O treino tem que ser utilizado para quê? Para você se aperfeiçoar. Você tem que ler as outras alternativas e identificar o erro das alternativas. É de competência privativa. Errado, né? Do chefe da respectiva administração. Não é qualquer, é competência da administração pública estadual, de todos. Né? Enseja a responsabilidade do servidor público estadual por ato de improbidade administrativa. Opa, parei, vamos ver.
É correto afirmar que divulgar documentos... Gente, essa atitude de divulgar documentos, ele vai ensejar uma culpabilidade? Não vai. O que está dizendo aqui? Se o cara fizer isso, ele está cometendo um ato de improbidade administrativo. Está errado. Pelo contrário, né? Se ele não fizer isso, que ele poderá estar, dependendo como ele fizer, aí sim que ele estará implicando em atos de improbidade administrativa. D. É vedado. Gente, é vedado divulgar documentos e dados? Nós já vimos o quê? Que esse cara aqui é o artigo 4º, inciso 2º da lei. Então está errado, não tem nada de vedado, né? E constitui-se atribuição do setor de inteligência, né? Gente, setor de inteligência do governo está realmente vinculado aonde? Lá na Polícia Judiciária Civil do Estado de São Paulo, né? Ou seja, o aluno aí tinha todas as condições de acertar essa questão aí. Então, essa questão, a alternativa correta é a letra A. Letra A é a alternativa correta. Bacana? Ótimo. Continuando. Seção 2ª. Então, nas disposições gerais aí, o legislador elencou o quê? Trouxe os deveres. E nós temos quantos deveres? 3 deveres. Vem comigo aqui. Artigo 5º. A unidade do arquivo público do Estado, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP, tá? É responsável pela formulação e implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos a que se refere o artigo 2º, inciso 2º, deste decreto e deverá propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares visando o tratamento da informação. E aí, professor? E aí, cara, que eu tenho que explicar alguma coisa sobre isso para vocês. Uma coisa, algo a mais. Primeira coisa que você tem que saber. Cara, você vai fazer concurso. Pensa comigo. O examinador pode perguntar para você qual que é o órgão responsável pelo sistema de arquivo do Estado de São Paulo. E esse sistema é chamado SAESP. Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Qual que é o nome da unidade? Está aqui, Arquivo Público. O que esse arquivo público vai fazer, gente? Ele é o quê? Ele é responsável pela formulação e implementação da política estadual. Professor, formulação aí envolve o que? O planejamento, implementação da execução. Então, ele é o órgão responsável, né? Aí ele fala de quê? Gestão de documentos. Se você voltar lá na aula anterior, nós vimos lá que no artigo 2º, ele trouxe o quê? As diretrizes da política, trouxe as diretrizes da política de acesso à informação. E o inciso 2º, eu disse para vocês que era o elemento novo, diferente da lei, porque ele fala a gestão de documentos. Então, quem que vai fazer a gestão de documentos? Quem que vai ser o órgão máximo, o órgão que vai regulamentar? O arquivo público, né? Vamos lá, quais são as atribuições dele? Então, ele tem autonomia, ele tem atribuições de propor normas, procedimentos, olha aí, requisitos, tá? Complementares, visando o tratamento da informação. Ou seja, o arquivo público ele é o cara responsável pela gestão de informações, a gestão de documentos no Estado de São Paulo. Aí vem um parágrafo único. Este parágrafo único ele vem detalhar a política, né? Quem que vai integrar essa gestão de documentos? Primeiro órgão que vai integrar. Vamos lá. Gente, comigo aqui. Esse cara aqui tinha que estar em negrito. Eu esqueci de colocar. Primeiro, serviços de protocolo. A administração pública ela é processual. A administração pública ela é formal. Ela precisa do quê? De um sistema de controle. Então, quem que cuida do protocolo é o arquivo público. Essa é uma questão que pode cair na prova de arquivologia. Tá? Então, o protocolo, o sistema de protocolo. E o sistema de protocolo ele é único e o sistema de protocolo ele é integrado para toda a administração pública estadual do Poder Executivo do Estado de São Paulo. Né? Vamos lá. Outro órgão que cria. CADA. Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. CADA, que se refere ao artigo 11. Nós iremos estudar o artigo 11 nesta aula. E lá no artigo 11,
Ele vai transformar uma entidade que já existe no CADA. A gente vai falar isso já já. Então é o seguinte, ó, quem que está lá no topo? Arquivo público, ok? No arquivo público, integro essa política de gestão de arquivo do Estado de São Paulo, esse sistema, ó, o sistema de protocolo e o CADA, tá? Atenção, hein? CADA, Comissão de Avaliação e Documentos de Acesso. Terceira entidade, o Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística e de Documentos, ó, SPDoc. Professor, o que é esse SPDoc? É uma pessoa? Não, é um software, né? É um software, e claro que esse software, o SPDoc, tem toda uma equipe de manutenção e gestão desse software, né? Então, olha, o software faz parte do quê? O SPDoc integra a gestão de documentos. E, finalmente, a última entidade é o Serviço de Informação Cidadão, SIC, né? Esse SIC aqui, ele é responsável para cumprir, tá? Essa aqui é a solução dada pelo Estado de São Paulo para cumprir a obrigatoriedade da Lei 12.527 em Administração Pública Estadual de São Paulo, fazer o quê? Fazer a transparência ativa de informações, né? Então, o SIC, bacana? Gente, de novo, quem que integra a gestão de documentos? Cara, você tem que colocar lá, ó, protocolo, CADA, SPDoc e SIC. Tem que decorar as siglas? Tem. Por quê? Porque o examinador gosta de siglas. Se ele gosta de siglas, você sabendo disso, você vai ter que encarar essas siglas, não tem jeito. Bacana? Vamos lá. Artigo 7º. Ficam criados em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual os serviços de informações ao cidadão, SIC, tá? A que se refere o artigo 5º, inciso 4 deste decreto, tá? SIC, né? 5º, ok. Diretamente subordinado aos seus titulares, em local com condições apropriadas, infraestruturas, tecnologias, equipe técnica capacitada, ok. Vamos aqui. A que se refere o artigo 5º. O artigo 5º, ele fala o quê? O artigo 5º, vem voltando aqui. O artigo 5º atribuiu ao Arquivo Geral como órgão responsável por esse sistema. Ele vai formular e implementar essa política. No parágrafo único, né, ele traz os órgãos que integram, né? E o item 4 é o SIC. O primeiro item, entendeu? Aqui ele faltou colocar aqui parágrafo único, inciso 5º, né? Houve essa gafe aí do cara aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Olha só, para lá. Artigo 5º, né? Ok. Tá aqui para vocês, né? Tá ok, né? Vamos lá. Então é o seguinte, ó, aqui tinha que ser parágrafo único, inciso 5º. Tudo bem, não colocou. Vem comigo aqui, quero explicar para vocês. Então, o artigo 5º, cabeça dele, ele traz o arquivo público, aí ele traz os órgãos, são 4 órgãos. Primeiro, o sistema de protocolo, segundo, o CADA, o terceiro, SPDoc, e o quarto é o SIC. Professor, qual que é o trabalho do SIC, cara? O trabalho do SIC é o cumprimento da Lei 12.527, de Lei de Acesso à Informação, onde ele fala o seguinte, o órgão tem as atribuições de transparência ativa e passiva. O que é transparência passiva? Então, coloca aqui, que tem que anotar aí, cara, ó, é o órgão responsável pela transparência passiva. Professor, o que é esse cara aqui, professor? Pode cair na prova? Claro, ativo, passivo, que sim. Ou seja, o órgão, a administração pública tem que estruturar um setor onde as pessoas podem solicitar as informações. Hoje ele vai agir passivamente para o atendimento da lei. Pronto, está lá. Ah, eu quero uma informação. Primeira coisa, você vai na internet, não achou essa informação, você pode solicitar formalmente ao SIC, que é esse sistema de informações, né? Esse sistema de informação ao cidadão. Tá? Então, esse é o trabalho dele. Bacana? Vem comigo aqui. Então, vamos lá. Então, fica criado, olha só, ficam criados, atenção, vamos ler de novo, ficam criados aos órgãos e entidades da administração pública estadual, os SIC, tá? Diretamente subordinados aos seus titulares. Então, ou seja, todo órgão e toda entidade da administração pública do Estado de São Paulo, estadual de São Paulo, tem que criar um SIC, e esse SIC vai ser subordinado diretamente no titular. Então, ó, canal direto, né? Canal direto. Em local e condições apropriadas, ou seja, tem uma base física
tá? Tem uma base física, infraestrutura tecnológica e equipe capacitada para. Quais são os produtos do SIC? Vamos ler os produtos do SIC. Para que ele vai fazer? Realizar o atendimento presencial ou eletrônico na sede e nas unidades subordinadas, prestando orientação ao público sobre os direitos do requerente, o funcionamento do serviço de informações ao cidadão SIC, a tramitação de documentos, bem como sobre os serviços prestados pelas respectivas unidades do órgão ou entidade. 2. Protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações, bem como encaminhar os pedidos de informação aos setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações, né? Olha aí, então ele tem o quê? É a gestão da informação, ali que você vai solicitar as informações. Controlar o cumprimento dos prazos por parte dos setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações previsto no artigo 5º, né? Aí a gente vai falar de prazo costuma cair muito, né? Vamos lá, só adiantando um pouquinho, prazo, gente, prazo, regra geral, na hora. Se não pode ser na hora, 20 dias. Pode ser prorrogável até mais 10 dias, né? Ok. 5. Realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e informações sob custódia do respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao requerente orientação sobre o local aonde pode encontrá-los, né? Bacana, são as atribuições do SISC. Então, onde que os SISC estarão? Em todos os órgãos e entidades, não é isso? Eles estão vinculados aonde? Diretamente para o titular. Se a Secretaria de Educação estará diretamente ao secretário. Aí vem um parágrafo primeiro, atribuir o prazo para cada autoridade implementar de fato direito este SIC. As autoridades máximas dos órgãos e entidades da administração pública estadual deverão designar no prazo de 30 dias os responsáveis pelos serviços de informações ao cidadão SIC, né? Parágrafo 2º. Para o pleno desempenho de suas atribuições, os serviços de informações do SIC deverão: 1. Manter intercâmbio permanente com os serviços de protocolos e arquivo, né? Então está lá, né? Então o SIC, claro, faz parte da gestão de documentos, né? Então, protocolo e arquivo, né? Buscar informações junto aos gestores de sistemas informatizados e bases de dados, inclusive de portais e sítios institucionais. 3º, atuar de forma integrada com ouvidorias constituídas pela Lei Estadual 10.294, de 99, organizadas pelo Decreto 44074, de 99. Né? Ou seja, o SIC tem que fazer parte das ouvidorias. Né? Ouvidorias é um canal de comunicação direto com a sociedade, vinculado normalmente ao controle interno, na controladoria ou auditoria do Estado. Parágrafo 3º, né? Último item do SIC. Né? Então, o artigo 7º vai falar tudo sobre o SIC. Né? Os serviços de informações ao cidadão, SIC, independentemente do meio utilizado, deverão ser identificados com ampla visibilidade. Né? Então, ele tem que ter aí, obriga, o que adianta você criar um órgão que é para prestação de serviços de informações se ele está escondidinho, né? Está lá no cantinho da sala. Não, ele tem que ter ampla divulgação. Bacana? Falamos do SIC, né? Você lembra aí, cara, quais são os órgãos que integram a gestão de documentos do Estado de São Paulo? São 4, né? Você tem, fora os 4, o Arquivo Central, pela política e implementação. Aí você tem lá, pela ordem, SIC, né? Protocolo que já existe, é o órgão, protocolo. Você tem o quê? O SPDOC, tá? E você tem o CADA, né? Ok. E agora, o legislador vai tratar de cada um desses. O artigo 7º falou do SIC, né? Serviço de Informação ao Cidadão. E o artigo 8º vai falar de quê? Do SPDOC. O que é o SPDOC, prof? O SPDOC, ele é um sistema, um software, né? A Casa Civil deverá providenciar a contratação de serviços para o desenvolvimento do Sistema Integrado de Informação ao Cidadão, capaz de interoperar com o SPDOC, a ser utilizado por todos os órgãos e entidades
com os seus respectivos serviços de informações ao cidadão. Então, aí tem o SP-DOC, né? Pergunta de prova, o SP-DOC está vinculado a quem? Diretamente à Casa Civil. Você sabe que Casa Civil é a casa do governador, né? Ele trouxe o quê? Importância institucional ao sistema de informações. O Estado de São Paulo está de parabéns com essa lei aí. Bacana? Ok. Então, nós temos aqui, tá? Nós já falamos do SIC, já falamos do arquivo público, tá? Falamos do SIC, falamos agora do SP-DOC e no artigo 9º nós vamos falar de um outro cara que foi criado aqui, tá certo? Que é o chamado CAC. Tá? Cara, você tem que saber SIC, CAC, SP-DOC, CADA, tudo. Não tem jeito. O examinador gosta de cobrar essas siglas, ele vai falar que o SIC é o CADA não sei o quê. Professor, o que é o tal do CAC? É CAC, né? CAC. Cara, é o seguinte. SIC. Onde que estão localizados os SICs? Em todos os órgãos e entidades vinculados diretamente ao secretário, o titular do órgão e da entidade. Né? Se for uma Secretaria de Estado, eu dou o secretário, não é isso? Ok. O CAC vai ser o órgão gestor central deles. A unidade do arquivo público do Estado, do Estado, tá? Da Casa Civil, da Casa Civil, né? Você já sabe que a Casa Civil vai ser responsável pelo SP-DOC, deverá adotar providências necessárias para a organização da Central de Atendimento ao Cidadão, CAC, é uma central de central. Então, você tem os serviços, vão estar vinculados aonde? Isso aí que no CAC. Instituída pelo Decreto 54.276, com a finalidade de, olha o CAC, coordenar a integração sistêmica dos sistemas de informações ao cidadão SIC, instituída dos órgãos e entidades. Então, todos os SICs estão onde? No CAC. 2. Realizar a consolidação e sistematização de dados, a que se refere do artigo 26 deste decreto, bem como a elaboração de estatísticas sobre as demandas e consultas e perfis usuários visando aprimoramento dos serviços, a gente vai falar isso lá no artigo 26, e o parágrafo único, os serviços de informação ao cidadão, SIC deverão fornecer periodicamente à Central de Atendimento ao Cidadão dados atualizados de atendimentos prestados. Né? Então, aí nós temos o CAC. Né? Importante dizer, unidade do arquivo do Estado de São Paulo da Casa Civil. Então, tem um arquivo público, é o responsável por tudo, pela implementação, pela formulação e implementação das políticas. Aí ele criou o quê? A unidade do arquivo público da Casa Civil, lá vai ter um cara chamado de CAC. Esse CAC vai controlar o quê? A central dos SICs. Pronto. Não é difícil entender, né, gente? Mas é mais uma sigla que o concurseiro vai ter que entender. SIC é diferente de CAC. CAC é Central de Atendimento ao Cidadão. SIC é o Sistema Integrado ao Cidadão. Lá no SIC, então o cidadão quer uma informação, ele vai onde? No SIC. Né? Ok? Artigo 10º. O acesso a documentos, dados, informações compreende, entre outros, os direitos de obter. Né? Olha aí, entre outros, né? O direito de obter. Né? Vamos lá. Qual que é o direito de solicitar? Agora estão vários direitos. Eu vou fazer uma leitura rápida para vocês e vocês vão ter a atribuição de fazer essa leitura em casa. Orientação sobre os procedimentos para a consecução do acesso, bem como sobre o local aonde poderá ser encontrado ou obtido o documento, dado informação almejada, dado ou informação contida em registros ou documentos produzidos, acumulados por seus órgãos ou entidades recolhidos ou não a arquivos públicos. 3. Documento, dado ou informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. 4. Dado ou informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Né? Então, ele tem um direito, né? Eu tenho o direito de ter uma informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Documento, dado ou informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. 6º,
documento, dado ou informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. 7. Documento, dado ou informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. B. Ao resultado de inspeções, auditorias, prestações de tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Bacana? Então, é dever. Sobre o dever de informar, vamos lá, né? Ok. Exceção, tá? Exceção. O acesso a documentos, dados e informações previsto no caput deste artigo não compreende. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque o examinador gosta de cobrar aquilo que é exceção. O que não compreende? Informações referentes a projetos de pesquisas e desenvolvimentos científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado, da sociedade e do Estado. Ou seja, informações protegidas. Regra geral, a informação é pública. O próximo capítulo, no capítulo 4, a gente vai falar só sobre restrição de informação. No capítulo 4, nós vamos falar as informações protegidas por sigilo, que são 3 tipos, reservadas, secretas e ultrasecretas, cai muito na prova, principalmente com foco na 12.527, por isso que você tem que estudar a 12.527, e também informações pessoais. Tá? O que é considerado informação pessoal? Tá? 2. Quando não for autorizado o acesso integral ao documento, dado, informação, por ela ser parcialmente sigilosa, é assegurado acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Ou seja, tem uma informação protegida. Só que essa informação não é 100% protegida, é só metade. Então, você vai ter acesso a outra metade que não é protegida. Lembre-se da regra geral. O preceito geral é da publicidade. Tá? Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos, aos dados ou informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão ou ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório. O direito de acesso aos documentos, aos dados ou às informações nele contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição de ato decisório respectivo. Né? Bacana, então ele vai ter que decidir. Né? Parágrafo 4º, importante, cara, importante. Este artigo aqui, ele detalha os seus direitos. Né? Vem comigo aqui. A negativa, então, o seu direito é ter acesso. Vamos supor que uma informação ela não é uma informação que está classificada como sigilosa. E você solicita essa informação e você levou um não. Você solicita onde? Lá no SIC. Né? O que acontece? Aqui ele vai falar o que vai acontecer. A negativa de acesso aos documentos, dados e informações, objeto do pedido formulado aos órgãos e autoridades referido no artigo 1º deste decreto, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 da Lei 12.527, do 18 de novembro de 2000. O que é isso, cara? Então é o seguinte, a informação está lá, ela foi negada. Então, o cara que negou, ele vai ser responsabilizado. O que traz o artigo 32 da Lei 12.527? É das responsabilidades. Das responsabilidades. Prof, responsabilidades a gente vai estudar aqui, mais para frente, tá? Lá no capítulo 5º, na parte 5ª. Mas só te adiantando, se o cara for militar, ele vai ser considerado uma transgressão militar média ou grave. Se o cara for servidor público, ele pode ser responsabilizado, no mínimo, com pena de suspensão. E suspensão é uma pena que é consagrada